Agora, meio-dia, 23 minutos, estamos ao vivo pelo Zoom, aqui no 60 Minutos, ao vivo na Som Maior. O vídeo vai ao ar depois, vai ao ar durante a tarde ou até amanhã de amanhã vai ao ar esse vídeo que eu vou fazer agora. Mais um case muito legal da nossa região, sucesso nacional. E o que chama mais atenção é que mostra a veia empreendedora, porque os setores são extremamente variados, vai pulando de um setor para o outro. E sempre com sucesso e sempre com uma linha racional de empresa, de gestão muito padronizada, muito característica. Eu vou conversar com o Ricardo Faria, empresário e engenheiro. Ricardo, muito boa tarde, obrigado pela atenção conosco. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Ricardo, eu não poderia começar a falar contigo sem pedir um breve histórico da tua vida até tu abriu o teu primeiro negócio, principalmente porque tu é um case de empreendedorismo, tu é um grande empreendedor com um conhecimento bastante forte dos processos de gestão, e a tua família, os teus pais, eles não são da área das gestões, não eram empreendedores que te passaram isso tu aprendeu pelo teu caminho da vida, né? Então vamos começar da época que eu vendia laranja. Isso. Então, eu acho que ser empreendedor, basicamente, é tomar risco. É ter a capacidade de conseguir tomar risco e dormir à noite ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que têm mais essa facilidade e pessoas que acabam ficando um pouco mais ansiosas, temerárias e não vão para frente nesse sentido. Então, comecei a minha primeira experiência empreendedora foi com 6 para 7 anos. Eu ia para o sítio do meu pai em Nova Veneza, enchia 3, 4 sacos de laranja. Estavam construindo na frente de onde eu morava aquele residencial Ipanema, eram 3 blocos de apartamentos ali, e eu pegava essas laranjas que eu coletava durante o sábado e domingo e vendia ali na frente. 2, 3 anos depois, eu comecei a vender picolé na praia. Na época, a marca conhecida era Milk Money. Eu carregava um caminho de picolé lá na praia e vendia picolé na areia para passar o verão. Porque precisava, não, porque gostava. E resumindo, ali eu aprendi que para ganhar um salário mínimo por dia, um salário mínimo por final de semana, eu ia me virar. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos. Foi uma experiência de vida excelente. Lá, a maioria dos jovens entre 10, 11 anos e 17, 18 anos, porque diferente da nossa cultura a sua faculdade. Então, também vi e convivi nesse meio. E quando voltei para o Brasil, eu fui fazer engenharia em Porto Alegre, e aí já abri o meu primeiro negócio, que foi uma pequena confecção, que depois virou uma média confecção e depois virou uma grande confecção. Maravilha. E como é que foi a tua evolução de um setor para o outro? Tem aqui no teu currículo, tem a Lavibras, que é a lavanderia. Teve também uma empresa de uniforme quando tu ainda estava na faculdade. E hoje tu trabalha com a Granja. A gente fala, olhando assim, não tem uma ligação uma coisa com a outra, mas eu queria que tu contasse a história, porque a história liga uma coisa na outra. Tu dentro de um negócio, claro, tu viu a necessidade de um outro negócio e foi andando. Eu vou contar a breve história e depois eu vou contar quais são os pilares que eu acredito que fazem uma grande empresa e o que essas empresas têm basicamente em comum. Então, lá em 97, eu montei a Lavibras. A Lavibras foi uma lavanderia que nasceu para lavar roupa de frigorífico, basicamente da Perdigão, lá de Capinzal. O projeto foi super bem sucedido. Qual era a diferença desse momento para o momento atual? Naquele momento, tu tinha que bater escanteio e correr para cabecear, né? Então, de uma lavanderia, a gente montou outra, de outra foi outra, de outra foi outra. E o negócio começou a escalar, ganhando um certo tamanho, até que chegou lá
nós já tínhamos 70 lavanderias. O crescimento se deu basicamente de dois jeitos. Orgânico, que é quando a gente cresce pelas próprias pernas, amplia, constrói novo, e M&A, fusão e aquisição, que é quando a gente já compra uma lavanderia funcionando. Então, a gente criou e desenvolveu habilidades as quais a gente conseguia fazer crescimento orgânico e crescimento via aquisição. A Granja Faria, que aí depois hoje já é muito maior do que a lavanderia, do que a Lavibras, foi da mesma maneira. Só que essa granja, a gente já nasceu ela em 2007. Uma dificuldade técnica aqui da conexão. Então a gente vai refazer a ligação rapidamente, intervalo rápido, a gente já volta com ele. Meio-dia, 33 minutos, contato restabelecido com o empresário Ricardo Faria. Ricardo, você estava falando sobre o seu histórico, a relação da Lavibras e da Granja. Estava começando a apontar como começou a Granja Faria, aí começou a ter problema de conexão. Gostaria que tu continuasse a partir daí. Vamos lá. Então, nós estamos lá em 2007, quando eu comecei a Granja, né? Então, só recapitulando ali, a lavanderia a gente começou em 1997. 10 anos depois a gente começou a Granja, já com uma visão um pouco mais lúcida e um pouco melhor. Então a Granja já nasceu aí com um alto nível de profissionalização. A gente cresceu a Granja basicamente das duas maneiras que a gente cresceu a Lavibras, que era maneira orgânica, né? Então a gente construiu 5 granjas novas e por aquisição também a gente comprou 13 granjas até hoje. Então a companhia hoje opera 18 granjas que vai do norte do Brasil até o Rio Grande do Sul. E hoje a gente produz qualquer coisa aí em torno aí de 7 a 8 milhões de ovos por dia. Certo. E esses ovos, eles são ovos de consumo ou eles são ovos para criação de frangos? Ou tem os dois? Tem os dois. Em torno de 1,5 milhão de ovos para produção de pintinhos, que vira o frango aí depois de 5, 6 semanas. E 6,5 milhões de ovos são ovos de consumo que vai parar na gôndola dos supermercados. Mas aí, aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de entrar ao vivo, quais são as similaridades dos dois negócios? Basicamente são 4 coisas, são 4 pilares mestres que eu acredito, e eu vou falar os 4, mas não significa que um é mais importante que o outro, mas os 4 são tão importantes e principalmente agindo juntos. O primeiro é cultura. Então, cultura são as pessoas. Quando tu quer fazer um negócio grande, tu tem que trazer as pessoas para a mesma página, as pessoas remando do mesmo lado do rio. Então, cultura é um desses pilares. O segundo é estrutura. O que significa estrutura? Tu tem uma estrutura clara, né, de modo que as pessoas saibam exatamente aquilo que cada um está fazendo. E não um está fazendo a mesma coisa do outro, o outro a mesma coisa do ou seja, que a estrutura desse negócio não seja uma estrutura simples, clara e fácil de entender. O terceiro ponto é a estratégia. É muito importante saber aonde que se quer chegar, né? Se a gente souber aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar lá, o caminho fica mais fácil e principalmente mais barato e também mais rápido. E o quarto ponto é a execução, né? Ou seja, como que tu vai colocar todas essas coisas aí, todo esse conhecimento em uso e vai conseguir atingir o resultado que tu precisa de fato, e não na conversa. Então, a execução significa a capacidade que uma organização, que uma empresa tem de conseguir fazer aquilo que tem que ser feito. E aí a gente, cada empresa utiliza alguns pilares extras. A gente tem muita facilidade em aquisição, né? Ao longo desses últimos 15 anos, nós já compramos aí mais de 40 empresas entre a lavanderia e entre a Granja, e colocar essas empresas adquiridas aí dentro da mesma cultura, dentro da mesma estrutura, dentro da mesma estratégia e principalmente trazer execução para essas empresas.
E um segundo ponto desse extra aí, desse pilar extra que eu estou falando, é conseguir atrair, manter e trazer talentos, né? Conseguir trazer gente jovem, inteligente, que pensa e que quer se desenvolver e crescer dentro da companhia. Pois é, essas aquisições, tu sempre trabalhou com isso em mente? Tu sempre, desde os primeiros, tu já ficava de olho? Ou tu começou com aquele raciocínio mais normal do empreendedor, que é fazer o que ele começou a crescer organicamente? Quando é que tu se tocou que a estratégia para o teu negócio, para o teu jeito de pensar, era mais para aquisição do que para o crescimento? Vamos lá. Não é que é mais para aquisição do que para o crescimento. É para crescer mais rápido através de aquisição. Certo. Tá? Então, a gente sempre cresceu organicamente. Tá? Crescer organicamente significa tu ter o teu negócio e ano a ano tu vai crescendo lá 10, 15, 20%. Tá? Ou seja, dentro da tua mesma base de negócio. O que muda quando tu cresce por aquisição? Que além de tu estar tendo que crescer dentro da mesma base de negócio, tu começa a crescer em novos negócios, né? Eu vou dar o exemplo do teu negócio, da tua rádio, para ficar mais fácil. Pô, a tua rádio, ela cresce organicamente todo ano. Agora, se tu começa a comprar uma rádio em Tubarão, uma rádio em Florianópolis, uma rádio em Chapecó, uma rádio em Joinville, uma rádio em Porto Alegre, isso acaba dando uma outra dimensão de crescimento no teu negócio. Então, quando a gente começa a olhar para aquisições, significa que a gente tem uma base cultural, uma base de estrutura, uma boa estratégia, uma capacidade de execução que a gente consegue escalar o nosso negócio de uma maneira mais rápida. Então, essa é a estratégia de crescer, além de organicamente, também por aquisição, de conseguir dar mais velocidade naquela estratégia e naquela nossa capacidade de execução. E o que tu procura quando vai fazer uma aquisição? Porque, por exemplo, falando da granja, tem diversas granjas por aí e tu deve, entre várias opções, escolher uma ou outra por alguns fatores. Que fatores são esses? O que brilha o teu olho? O que é mais atraente na hora de uma aquisição? É uma excelente pergunta. A primeira coisa que a gente olha numa aquisição é quando a gente faz uma avaliação da empresa, a gente procura entender naquela empresa o que a nossa estratégia, o que a nossa cultura pode agregar ali e destravar valor daquele negócio. Segundo, a preferência é por áreas que a gente não esteja presente. Terceiro, mesmo que a gente esteja presente, como que a gente vai maximizar o resultado daquela nova aquisição, sabendo que a gente já tem uma granja nossa do lado. Ou seja, vamos utilizar o mesmo gerente para as duas empresas adquiridas, a mesma força comercial, ou seja, vamos também achar mais uma maneira de destravar valor naquele negócio que a gente fez. Então, assim, são múltiplos fatores. Um outro ponto importante que tem que ser analisado quando a gente faz uma aquisição de uma empresa, avaliar o risco, saber se naquele negócio que a gente adquiriu não tem passivo ambiental, não tem passivo tributário, não tem passivo trabalhista, ou se houver o passivo, a gente conseguir quantificar, a gente conseguir saber e entender o que é o tamanho desse problema, de modo que a gente não vai fazer uma aquisição e depois vai começar a ter fio desencapado por tudo que é canto da empresa, ou seja, surpresas, né, desagradáveis em especial. Outra questão importante que eu queria que tu ressaltasse, que eu já ouvi em outras entrevistas, é que tu é um empreendedor, tu é um empresário, tu entende de administrar negócios. Tu não é, diferente novamente de muitos dos empreendedores, tu não é um técnico que criou uma empresa no seu know-how. Você não é um especialista em granjas, não é um especialista exatamente técnico nessas áreas. Como é que tu trata disso? Que tipo de pessoas que te cercam para que tu tenha certeza que tu está tirando o melhor de cada produto que tu está investindo? Novamente, uma outra excelente abordagem. Eu me enxergo como uma pessoa que tem capacidade de atrair talento. Porque uma empresa,
são várias áreas, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma área comercial, né? Tu tem que trazer os melhores talentos para que essas pessoas aí façam uma boa comercialização e consigam dar vencimento a todo o crescimento que tu coloca para trás da cadeia. Segundo, a área financeira, por exemplo, né? A área financeira, são 2, 3 mil fornecedores dentro de uma empresa desse tamanho, 2 mil colaboradores, então tu precisa ter auditorias, os balanços precisam ser publicados, o balancete tem que estar pronto até o 5º dia útil do mês subsequente, então a gente precisa trazer pessoas que conheçam bem das áreas. A parte técnica, desenvolvimento de produto, né? Então, nós estamos desenvolvendo, por exemplo, uma área agora que é muito voltada à biotecnologia. Nós estamos adicionando bactérias no nosso adubo orgânico, adicionados a fosfatos, a rochas fosfáticas, e a gente precisa desenvolver bactérias que sejam capazes de solubilizar esse fosfato mineral que a gente adiciona ao nosso adubo orgânico. Então, para isso, tu precisa criar de uma maneira rápida uma área de P&D desse tipo de bactéria. Então, o nosso talento tem que ser encontrar pessoas aptas, já testadas, que fazem esse trabalho ou em outro lugar do Brasil, ou muitas vezes até em outro lugar do mundo, e conseguir atrair para a nossa empresa. Então, a nossa empresa tem que ser um ambiente atrativo para novos talentos. Eu comentei um pouco disso, dos 4 pilares macro e de 2 pilares adicionais. Então, eu diria também que a minha capacidade tem que ser conseguir trazer gente boa para fazer parte do time e dar sustentação ao crescimento que a gente precisa. Toda empresa, todo empreendedor passa por percalços. Eu queria ouvir de ti qual foi o maior percalço que tu passou nessa tua história empreendendo e que lição que tu tirou. Já tive alguns, né? Eu já tive em 2003, 2004, prestes a não ter mais a empresa, né? Então, em 2003, 2004, eu tinha basicamente 2 clientes só. Eu tinha a Perdigão e tinha a Aurora. E numa bela data lá, numa véspera de Natal, tipo 22, 23 de dezembro, eu recebi do Papai Noel na minha casa, uma carta de rescisão do contrato da Aurora. E o meu contrato lá com a Perdigão estava por um fio também, né? Ou seja, eu tinha 2 contratos, se eu perdesse os 2, né, eu ia fechar a empresa e todo aquele sonho ia por água abaixo. Então foi um momento assim muito crítico da minha vida, né? Mas, por outro lado, eu sou da teoria que o limão tem 2 coisas para fazer com ele. Ou tu espreme ele no olho, ou tu faz uma limonada bem gelada, bem docinha. Então, o que me veio à cabeça naquele momento? Gente, eu não posso mais ficar dependente de 2 clientes. A gente tem que pulverizar ao máximo a nossa base de clientes, né? E de modo que a gente não fique mais suscetível a um cliente ou outro mudar de ideia e a gente perder o outro negócio. No mais, eu queria falar um pouco de crise, né? Eu já vi muita história, né? Eu já vi quando eu comecei em 97, teve uma crise na Ásia muito forte. Daí em 98 veio a crise na Rússia. 99 veio a crise no Brasil. 2001 a bolha de tecnologia. 2008 subprime. 2020 coronavírus. E a lição também que eu trago de todas essas crises, né, é que o mundo não vai acabar, né, que sempre quem fizer a coisa mais rápido, mais barato, de uma maneira mais legal,
e que tu atraia a atenção do teu consumidor, do teu cliente, essa pessoa vai sobreviver. Então, a crise, né, essas crises aí que a gente vai passando, a gente pode encarar isso como, pô, é tudo ruim, é tudo muito complicado, ou a gente pode encarar de uma outra maneira, que olha, realmente isso aconteceu, isso aí vai afetar a vida das pessoas, mas se a gente continuar tendo vontade, fazendo a coisa direito, acordando cedo, trazendo gente boa para o time, a gente vai conseguir enfrentar esse desafio e sair lá na frente mais forte do que a gente entrou. No coronavírus, a gente já comprou 2 empresas, né, depois que aconteceu o problema do coronavírus. Então, a gente sabe e a gente acredita que a gente vai sair lá em 2021 mais forte do que a gente entrou em 2020. Ricardo, eu quero mudar um pouco o foco. Eu quero te ouvir como empresário e sobre a tua atuação no mercado acionário. Primeiro eu quero saber se o Ricardo Pessoa investe em bolsa de valores, como é que é a relação com o mercado de investimentos e sobre possibilidade de IPO da Granja Farias. Vamos lá. Sim, nós temos eu tenho um fundo, né, que é o fundo AGPJ, é um fundo multimercado. O tamanho desse fundo é em torno de 2 bilhões de reais e 60% desse fundo está investido em ativos líquidos, seja no Brasil ou seja lá fora. A gente sabe que ativo líquido é algo que balança, né, porque como ele tem muita liquidez, é diferente de um apartamento que é um ativo ilíquido, né? Quando tu quer vender um apartamento de qualquer maneira, como é que tu faz? Tu vende ele muito mais barato, né? Mas quando tu não quer vender, mas tem outras pessoas vendendo esse apartamento muito mais barato, tu sabe que teu apartamento está mais barato, mas tu não vendeu, ele está ali contigo, ou seja, tu não realizou. Tá? O ativo líquido, que são as ações listadas, isso a gente consegue ver na tela a todo instante, a todo minuto, né? Então, à medida que tem mais pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar, existe naturalmente, naquele momento, uma depreciação do teu ativo. Tá? E tu consegue marcar ele na tela ali, mesmo que tu não esteja disposto a vender, diferente de um terreno, de um apartamento. Ou seja, a minha recomendação, para quem quiser mexer com ativo líquido, não fazer sozinho, entrar em bancos especializados, aí, como o BTG, como a XP, como o Credit Suisse, como o JP Morgan, ou seja, entrar em bancos especializados que tem pessoas capacitadas para fazer isso, porque se entrar sozinho, eu acho que a chance de perder é muito maior do que a chance de ganhar. Mas, se entrar com uma boa assistência de mercado, aí acho que tem uma boa chance de, ao longo do tempo, performar melhor do que a renda fixa. Tá? Em relação à IPO de Granja Faria, todas as vezes que alguma empresa tem chance de fazer IPO, nós tivemos lá atrás, na época de Lavibras, nós tivemos duas oportunidades, 2 caminhos. A gente tinha um caminho de vender a companhia para um parceiro, para uma empresa estratégica, ou nós tínhamos um caminho de fazer um IPO da companhia. Por que a gente achou mais interessante naquele momento vender para uma empresa estratégica? Porque a gente não achava justo, com um investidor, com um acionista, botar um caminhão de dinheiro na nossa empresa e naquele momento, como a gente já tinha consolidado o setor, não tinha grandes janelas de crescimento. Então, pegar dinheiro de investidor para quê? Né? Essa tem que ser a primeira pergunta. Então, eu acho que fazer a IPO é muito bacana. Tu dilui o teu risco,
tu traz mais pessoas inteligentes para ajudar a olhar e pensar o teu negócio, mas tem que ter uma razão. Se a razão for simplesmente botar dinheiro no bolso, eu não acho essa uma boa razão. Se a razão for trazer dinheiro de fora para continuar dando sustentação ao teu crescimento, continuar comprando empresas, investir em novas tecnologias, abrir novos mercados, aí eu acho uma excelente razão. Então, em relação à Granja Faria, essa análise que a gente vem fazendo hoje, de quais são as boas razões da gente fazer e quais são as razões da gente não fazer, né? Então, essa é a análise aqui que a gente vem discutindo dia a dia e entendendo qual deve ser o melhor caminho para continuar gerando valor para todas as pessoas que estão no jogo junto com a gente. Então, na verdade, ainda é algo em análise. Não, pela tua explicação, digamos assim, pelo teu desenvolvimento, tá mais pro não do que pro sim, mas não está descartado, é isso? Muito bem pensado, mas é isso aí mesmo, né? A gente vem sofrendo, claro, um assédio grande aí dos bancos de investimento para fazer, mas eu acho que o banco de investimento, ele é um grande interessado em fazer, né? Porque ele acaba sendo remunerado se fazer. Sim. Então, quando tu ouve, é claro que ele é bem enviesado a realizar o negócio, a fazer o negócio. Mas, como a gente não tem essa necessidade hoje, é muito mais interessante para nós entender o que vai gerar mais valor de longo prazo para a gente em fazer agora, ou daqui a pouco esperar aí mais 1, 2 anos e fazer num momento que a empresa já está com um tamanho até maior do que está hoje. Para fechar, Ricardo, nas últimas eleições de 2018, tu teve uma participação não partidária, não participando oficialmente de campanhas, mas tu se mostrou bastante ativo durante a eleição, expondo suas ideias, falando para grandes plateias, trabalhando do teu jeito, onde tu tinha espaço politicamente. Tu tens pretensões políticas? O Ricardo Faria Lima, empresário, está almejando um cargo público, por exemplo? Para mim, zero. Completamente zero. Mas eu nem posso, né, diante das atividades que eu exerço como presidente de conselho de empresa auditada, como gestor de fundo, eu não posso ser uma pessoa publicamente exposta. Então, eu, na física, a chance é menos 1000. Agora, de participar, de influenciar o processo, de dar boas ideias, de olhar bons projetos, de dar a minha opinião, de inclusive poder ter a liberdade de fazer doação da minha pessoa física para todos os projetos que eu acho que representam as minhas ideias, eu não vou abrir mão. E eu venho falando que todo empresário deveria dedicar e doar de 10% a 20% do seu tempo em poder ajudar o público, em poder ajudar os governantes, em poder ajudar o processo de escolha, como, por exemplo, eu dar minha opinião, eu acho que esse candidato é melhor que aquele, por isso, 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 e de também poder contribuir com pessoas que levam adiante e que têm o desprendimento de participar desses processos eletivos e que levam adiante todas aquelas ideias e todos aqueles conceitos que a gente entende ser os melhores conceitos para o país, para a cidade e para o Estado. Então, muito claramente, eu pessoalmente me envolver e colocar o meu nome à disposição de qualquer iniciativa de candidatura, a chance é zero. Eu, pessoa física, empresário, poder trabalhar, poder me doar no processo, e eu já comentei isso várias vezes, que eu gasto de 10% a 20% do meu tempo
indo a Brasília, indo a Florianópolis, indo nas cidades que a gente tem as nossas filiais, expondo as minhas ideias e dizendo o que eu acho, né? O que eu acho não significa aquilo que o político A, B ou C vai fazer, mas pelo menos poder dizer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha e qual é o caminho que a gente entende que seja melhor para o conjunto da sociedade, ter um país mais justo, mais igualitário, com uma melhor distribuição de renda, uma maior distribuição de renda. Isso eu não vou abrir mão e eu vou utilizar e doar o meu tempo para, sim, poder fazer essas coisas. Ricardo Faria, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela conversa. Tenha uma boa tarde, bom trabalho. Um grande abraço a todos. Ricardo Faria, empresário e engenheiro, ele que tem no seu currículo empresas como a Lavibras e hoje, principal foco, a Granja Faria, um grande case de empreendedorismo na nossa região.